Você sabia que existem, em média, 150 preposições em inglês, enquanto em português só existem 29? Mas não se assuste, hoje vamos começar a falar sobre o mundo das preposições em inglês. English Prepositions. Esse que é um assunto muito polêmico que até alunos mais avançados têm dificuldade, porque existem muitas e elas são usadas em diversos contextos. Hoje, na nossa série Vocabulary Builder, nós vamos falar sobre English Prepositions. Então, vamos lá. A gente começa com a pergunta: o que é uma preposição? What is a preposition? Então, começando pelo começo, ou seja, first things first. Em primeiro momento, a gente fala que uma preposição é: a preposition is a word which gives meaning to a sentence. A word which gives meaning to a sentence. Uma palavra que dá significado a uma frase, a uma oração. E nessa frase em inglês, a gente tem uma preposição que talvez você já tenha identificado aqui, que vai ser o to. Como, por exemplo, I always do yoga in the morning. Eu sempre faço yoga de manhã. Aqui a gente tem outra preposição, que é o in. Então, em primeiro momento, a gente já tem dois exemplos de preposição, o to e o in, que já pode começar a te ajudar a entender um pouquinho melhor o que elas são. Qual é o significado, a função delas? Bom, elas são utilizadas para conectar termos em uma frase. Aqui, por exemplo, a gente está conectando o verbo gives, que é dar, dar o quê? Dar significado, com o nosso substantivo frase, sentence. Então, aqui a gente está fazendo uma conexão entre palavras com essa preposição. Por isso, elas são muito importantes para conectar e estabelecer uma ligação entre as palavras. Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases. Uma vez que a gente já sabe disso, vamos ver um pouquinho melhor sobre exemplos. Então, como a gente já tinha visto esse exemplo aqui, I always do yoga in the morning. Novamente, a gente tem ali uma ação anterior, que é o quê? Fazer yoga. Sempre fazer yoga. Always do yoga. E essa ação aqui de sempre fazer yoga, tem até uma frequencinha nela, vai ser conectada com algo, que aqui vai ser o nosso complemento, nosso predicado, de manhã. In the morning. Então, the morning aqui vai ser o nosso substantivo, que é a coisa que vai estar sendo ligada. E na frente dele aparece o in, que nesse contexto significa pela. Eu sempre faço yoga pela manhã. E aí você me pergunta, então, teacher, toda vez que eu ver o in, ele vai significar pela? Não. Porque as preposições, elas têm mais de um possível significado, e por isso que a gente fala que elas são variáveis. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso nessas próximas páginas. Então, preposições são variáveis, elas mudam de significado toda hora. Elas não têm um específico fixo, então in nem sempre vai ser pela. Muitas vezes a preposição in vai significar pela, mas nem sempre. Isso em primeiro momento parece uma coisa horrível pra gente, né, que tá aprendendo. Mas a gente se acostuma, isso é comum na língua portuguesa, então é algo comum. Por isso, gente, que a melhor forma de dominar o uso das preposições é o quê? Aprender as regras gramaticais e exercitar seus usos. Então, a gente não pode fugir de estudar sobre elas, porque não é só pegar uma palavra, uma preposição como in, e gravar que in sempre vai ser pela. Não. A gente tem que ver os usos que a gente vai estar tendo. Sabendo disso, hoje a gente vai falar sobre as 5 preposições mais usadas. Falei para vocês que a gente tem em média 150. Hoje falaremos sobre 5, que é in, on, at, to e for. As 5 principais. E aqui é perfeito para você tirar aquele print e então começar a entender melhor um pouquinho das variações de significado que essas preposições têm. Então, por exemplo, in, dentro de, em, de, no e na são principais traduções, mas a gente viu que o in naquela frase anterior estava significando pela.
Ou seja, pode acontecer de ser um significado diferente do que tem aqui, porque são muitas opções. Muitas vezes a gente vai traduzir pelo contexto da nossa língua para que faça mais sentido. On. On, sobre a, em cima de, acima de, em, no, na, at. A, em, na, no, to, para, ou então a, for, para, durante o por. Não vale muito a pena você pegar essa tabelinha e ficar gravando, em é isso, isso, isso. A gente aprende preposições de uma maneira inteligente, aprendendo sobre os usos delas. Por isso, agora a gente vai falar sobre usabilidade e contextos de cada uma dessas 5 preposições. Começamos, então, pela preposição in. Ok. Então, começando com a in, o primeiro uso dela é para indicar tempo, seja ano, mês, as estações do ano, ou então uma parte do dia. Exemplos que temos. Vamos dar uma olhada neles aqui. I study in the morning, de manhã, pela manhã. Perceba que aqui a minha tradução I study in the morning poderia ser eu estudo de manhã, ou então eu estudo pela manhã. É interessante que quando a gente aprende sobre tradução, a gente vê que existem milhões de opções corretas. Não vai ser só uma certa. Então, in the morning aqui está ligando a ação study com o nosso substantivo de manhã, in the morning. Está ligando eles dois, porque preposições ligam palavras, para que nossa frase faça um sentido. A próxima é He plays soccer in the afternoon. Mesmo sentido, é para indicar tempo, quando que aquilo está acontecendo. Ele joga futebol de tarde, in the afternoon. O próximo, Her birthday is in March. O aniversário dela é em março, indicando um mês agora. My sister was born in 2010, indicando agora ano, in 2010. A gente costuma fazer uma relação de que in, quando a gente usa in para indicar tempo, é para coisas grandes. Por exemplo, ano é um tempo grande, mês é um tempo grande. Em contrapartida, vocês vão ver mais para frente que on também pode ser usado para indicar tempo, só que aí o on vai ser para tempos mais curtos, menores. Por exemplo, dias da semana on. Eu tenho aula de inglês nas terças. I have English classes on Tuesdays. Próximo aqui, o último. A gente sempre visita, nós sempre visitamos a Bahia no verão. We always visit Bahia in the summer. Summer. Verão é uma estação, é uma season. Então, dentro do in. A gente tem uma exceção a essa regra aqui, que a gente está falando aqui embaixo. Here. Então, a exceção à regra é, em relação à palavra, o termo night, não vai ser in the night, porque a gente chega na relação, né, de que, se é in the morning, é in the afternoon, também vai ser in the night. Não, não aqui, é uma exceção à regra. Com in, a gente sempre utiliza at. Mas por que do nada at? Isso aí é uma collocation. Se você ainda não sabe o que é collocation, para tudo, pesquisa sobre isso, porque é essencial saber. Collocations não são nada mais, nada menos que palavras que sempre estão juntas, tipo, at está sempre junto do night. Não necessariamente por causa de algum motivo específico, mas é só porque é assim e a gente só tem que decorar, entender que elas sempre vêm juntas e seguir a vida. Então, por isso que é in the morning, in the afternoon, at night, ok? Então, o primeiro uso do in foi para indicar tempo, ano, mês, estação ou uma parte do dia. Outro uso do in é para indicar lugar, seja uma cidade ou então um local específico. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. I live in Rio de Janeiro. Estou indicando um lugar. Exemplos, então. O primeiro ali. She lives in Brazil. Country, toda vez que você estiver falando sobre um country, um país, nome de país muda. Tanto é que Brasil se escreve com Z em inglês e pronúncia de país também muda. Então, a gente não pronuncia Brasil, a gente pronuncia Brazil. E aí o pessoal leva essa regrinha de que nome de país muda para estado. Então, por exemplo, se eu fosse falar I live in Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, não quero falar agora o país, o country, mas eu quero falar agora o state, o estado.
E eu não vou falar, I live in Rio de Janeiro. Não, porque nome de estado não muda, é só nome de país mesmo. Já pensou como difícil seria se o nome dos estados de todos os países do mundo mudassem para outra língua? Ia ficar complicado, né? Tanto é que, por exemplo, a Alemanha, a gente fala Alemanha em português, Alemanha. Alemanha em inglês é Germany. A Alemanha em alemão é uma parada muito diferente dessas duas opções, porque nome de país muda. Mas bem, continuando aqui, então o segundo exemplo que a gente tem é He works em São Paulo. Novamente, São Paulo, estado, fala normal, escreve normal. He works em São Paulo. Próximo aqui. Some people, algumas pessoas. Some people like to have a TV in the kitchen. Então, um local específico na cozinha. Algumas pessoas gostam de ter uma TV na cozinha. E aqui a gente está ligando, algumas pessoas gostam de ter uma TV ao local na cozinha. E o in está fazendo a ligação entre essas palavras. Próximo aqui. They left the dog in the house. Eles deixaram o cachorro onde? Onde? Na casa, in the house. Um local específico. He is waiting for you in the living room. Ele está esperando por você na sala de estar, living room. Uma coisa legal para a gente falar aqui é sobre a preposição the. Dá uma olhada aqui no finalzinho da página, tem que in the significa em, no, na, nos ou nas. Porque o in sozinho a gente viu que pode ser dentro, né? No, outras variações. Mas quando o in tá junto com o the significa que aquilo ali ou é o único, tipo assim, in the house. Qual casa? A única que é as pessoas que falaram essa casa provavelmente tem. Então, a única opção, the. Porque o in é um artigo definido. É para coisas que já estão definidas. Então, in the living room. Qual living room? Só tem uma. Então, the living room. Ok? Por exemplo. E aí, a gente continua. Pulamos agora para a preposição on. Então, in era um, agora on é outro. E o primeiro uso da preposição on é para indicar tempo. Assim como o in também indicava ano, mês, períodos do dia, que nem in the morning. O on também vai ser utilizado para falar sobre o tempo, mas agora é para datas específicas. Ou seja, quando você coloca não só o mês, tipo assim, eu posso falar que meu aniversário é em janeiro. My birthday is in January. In. Por quê? Porque eu só falei janeiro. Agora, se eu for falar que meu aniversário é dia 10 de janeiro, agora não é mais in. Porque agora é uma data específica, então vai ser on. My birthday is on January 10th. Alright? E aí, então, a gente tem um exemplo. Eu nasci dia 15 de março. I was born on March 15th. E tem essa questão, né, que data em inglês, a gente costuma colocar, tem várias formas. Uma dessas formas é preposição on, que nem tem aí no primeiro exemplo. Depois o mês. O mês é sempre em letra maiúscula. Então, March, março. E aí o dia que é a data, ele não vai ficar em números cardinais, que são aqueles números comuns, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vai ficar em números ordinais, que são números que dão a ordem a algo, que nem primeiro, segundo, terceiro, first, second, third. Por isso que eu falei January 10th. Por que eu não só falei January 10, 10 de janeiro? Porque 10 é um número cardinal, é um número comum, significa 10. 10th é um número ordinal. E nessa formulaçãozinha aqui de data, a gente usa números ordinais, ok? E aí, décimo em inglês, dia 10º de janeiro, vai ser 10th. Então, é o 10 mais o TH no final. Aqui vocês podem ver, inclusive, que depois do 15 tem um TH. Esse TH que representa que esse número é um número ordinal. Pensa o seguinte, cardinal começa com C de números comuns, C de comum, então 1, 2, 3. E ordinais, números ordinais, começam com a letra O, de ordem. Então, eles dão a ordem de algo. A ordem de um dia no mês, que nem 10º de janeiro, 15º de março, ok? Em português, a gente costuma ter aquela bolinha, então número 1, bolinha em cima de primeiro. E essa bolinha, que é o símbolo que representa no português, em inglês vai ser as duas últimas letras daquele número escrito por extenso.
ok? Então, décimo vai ser tenth, então vai ser 10th, porque as duas últimas letras de tenth, décimo, são th, assim como o 15º. Mas bem, keep going, continuando, falando sobre então como on também é utilizado para indicar tempo. A gente tem aqui o próximo exemplo. She studies English on Tuesdays and Thursdays. Ela estuda inglês nas terças e nas quintas. He bought a car on November 10th. Novamente, November 10th. Então, ele comprou um carro dia 10 de novembro, datas específicas, então on, ok? They always go out on Fridays. Eles sempre saem. Go out, sair para se divertir. É um phrasal verb. Eles sempre saem para se divertir nas sextas-feiras. Perceba que, às vezes, o dia da semana, segunda, terça, quarta, Monday, Tuesday, Wednesday, vai terminar com a letrinha S, que nem aqui, ó. Tuesdays, S. Thursdays, S. Fridays, S. Quando isso acontece, é porque toda vez nesse mesmo dia da semana aquela coisa vai acontecer. Então, on Fridays, S. Por quê? Porque toda sexta, toda isso acontece, não é só em um. E aí esse S significa isso. E a última é I will travel on December 14th. Eu vou viajar, eu irei viajar dia 14 de dezembro. Right? Então, todos os dias da semana em inglês são precedidos pela preposição on. Isso aí é a regrinha. Ok? Keep going. Outro uso da preposição on é para falar sobre lugares e objetos, assim como in. Mas quando a gente usava o in para falar sobre lugares e objetos, normalmente é porque algo estava dentro daquela coisa. O on não é para dentro. O on é superfície da parede, se tivesse um quadro na minha parede, superfície do chão, se tivesse, por exemplo, um tapete na superfície do chão. Superfície da minha mesa aqui, se tem, por exemplo, uma garrafa na minha mesa. Essa garrafa, this bottle, está na mesa, que vai ser a desk. Então, this bottle is on the desk. Assim como, ó, o primeiro exemplo, que é o clássico. The book is on the table. Qual que é a diferença entre table e desk, se ambas são mesa? Table é mesa normal, tipo, mesa sem fins específicos, tipo uma mesa que você tem na sua sala de jantar, na sua cozinha, table. Desk é mesa de escritório. Essa vai ser a diferença. The book is on the table. Por quê? Porque o book está na superfície da table, da mesa. The pillow. Pillow pode ser tanto travesseiro ou almofada, dependendo do contexto e também da região. Então, the pillow is on the floor. O travesseiro está no chão, na superfície do chão. My dog sleeps on the couch. Meu cachorro dorme em cima, na superfície do sofá. I'll put the notebook on my desk. Eu vou colocar o caderno em cima da minha escrivaninha. Ok? Notebook, caderno. She left her house. She left her blouse, a blusa dela. Ela deixou a blusa dela on that chair, naquela cadeira, na superfície da cadeira. Ok? Vamos fingir que tem um quadro ali. The painting is on the wall. O quadro está na parede, wall. Então, on, superfície. Terceiro uso de on. E esse é um dos mais usados, eu acho que é um dos mais importantes sobre o on, e também é o último dele. Vamos checar. Não, é o penúltimo dele. Tudo bem. O on é bem versátil, usamos pra caramba. Terceiro uso do on, para se referir a meios eletrônicos onde informações são disponibilizadas, incluindo redes sociais, plataformas, ok? Então, I read that information on the company's website. Eu li essa informação no website da companhia. O website da companhia é uma coisa eletrônica, não é? Então, on. Inclusive, vamos falar sobre esse Szinho de pertence aqui, ok? Toda vez que você tem esse Szinho aqui e antes um apóstrofozinho aqui em cima, toda vez não, muitas vezes pode significar que está falando sobre pertencimento. Então, o website pertence a quem? A companhia. Então, company's website. Vamos falar que é a casa do cachorro. A casa pertence a quem? O cachorro. Então, dog's house. Ok? Segundo exemplo. Don't believe everything you see on the internet.
Não acredite em tudo aquilo que você vê na internet. Internet é o quê? Eletrônico, digital, on. The director can talk. He's on the phone. O diretor não pode falar, ele tá no telefone. On the phone também é eletrônico, né? Então, se você falar, peraí que eu tô no telefone. Calm down, please, I'm on the phone. Então, on the phone. He heard, ele escutou, he heard the news on the radio. Radio, eletrônico. Então, on the radio. Onde é que você viu essa informação? I saw this information on the radio. Eu vi essa informação no rádio. Mais uma. They watched the game live on TV. Eles assistiram o jogo ao vivo na TV. A live do jogo. Então, TV, eletrônico, on TV. Eu vi esse meme no Twitter. I saw this meme on Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, tudo é o quê? Online. São redes sociais. Então, on. Os meus alunos têm aula comigo e com os professores aqui do curso pelo Google Meet, que é o quê? Uma plataforma eletrônica, onde a gente tem nossas aulas ao vivo. Então, on Google Meet. Eu dou aula pelo Google Meet. I teach lessons on Google Meet. Então, on, coisas eletrônicas, envolvidas com tecnologia, de certa forma. Agora sim, o último uso do on. Para indicar nomes de ruas ou avenidas. Por quê? Porque on é superfície, né? E a sua casa vai estar na superfície da rua, ou então na superfície da avenida. Então, on, superfície. I live on Valadares Street. Eu moro na rua Valadares. Percebam que em inglês vem primeiro o nome, Valadares, e depois o que é? Street. Em contrapartida, em português é o oposto. Primeiro o que é? Rua, depois o nome, Valadares. Por quê? Porque adjetivo costuma vir depois, nesse caso. Então, a gente tem toda essa questão da reorganização das palavras do inglês para o português, que é diferente. Então, lembre, primeiro vai falar o nome próprio do negócio, Valadares. E depois o que é? Valadares Street, Rua Valadares. Valadares Avenue, Avenida Valadares. Valadares Road, rodovia Valadares. Continuando, próximo. There are many famous places on Fifth Avenue. Há muitos lugares famosos na Avenida Quinta, na Quinta Avenida, na famosa Fifth Avenue. Último aqui. They've got a company on Madison Avenue. Eles têm uma companhia, uma empresa na Avenida Madison. Exceçãozinha à regra. Então, nomes de rua, avenida on, porque eles estão na superfície, ok? A gente tem aqui a questão de que, se o seu endereço não tiver só um nome da rua, também tiver um número, fica mais apropriado utilizar com a preposição at do que on. Então, perceba, antes tínhamos falado I live on Valadares Street. Só falei o nome, on. Agora, quando a gente fala aqui, com o número, agora é at. I live at 3000 Valadares Street. 300 Valadares Street, ok? E aí, essa questão, não precisa colocar vírgula em inglês, em português precisa, a vírgula aí vai depender. Se você só colocar realmente I live at, pontinho, pontinho, não vai precisar de vírgula, mas se você adicionar mais palavras, vai precisar, porque aí vai ficar uma frase mais complexa. Se for curtinho assim, zero necessidade de vírgula. E aí o próximo, on. On junto com o artigo the. The sozinho significa o, a, os, as. On the significa no, na, no, nas. Nos, nas, né? Continuando. Vamos para o at, então. Percebam que o on, o in e o at, esses três, são 100% relacionados entre si. At é principalmente para indicar horários. Então, eu acordo às 9, I wake up at 9 a.m. O que significa esse a.m.? Olha aqui no finalzinho da página. A.m. significa ants meridian, antes do meio-dia. Então, de meia-noite até meio-dia, a.m. Porque lá fora, em grande maioria, eles não trabalham com 24 horas, que nem aqui no português. Eles trabalham com 12 horas.
de meia-noite até meio-dia, depois de meio-dia até, novamente, meia-noite. Então, utiliza-se o AM para indicar esse período primeiro da manhã, antes do meio-dia, e o PM, que é o post-meridian, após meio-dia. Então, I woke up at 9 a.m. The concert is at 10 p.m. Agora, 10 p.m. significa 22 horas. Our flight, nossa viagem, nosso voo. Our flight will leave at 5 o'clock. O'clock significa em ponto. Então, é 5 em ponto. Não é 5 em 1, é 5 em ponto, o'clock. My children usually go to bed at 11 p.m. He finished the exam at 3 p.m. Então, at para indicar horários. Segundo uso de at, então, para indicar locais específicos, ok? Bem específicos. Então, primeiro exemplo. She has lunch at school every day. Na escola, at school, por quê? Porque todo mundo já deve saber qual é a escola dela, lugar específico. We'll celebrate my birthday at Danny's house. Nós vamos comemorar, celebrar o meu aniversário na casa da Dani. Perceba aí, ó, Danny's house. Esse S é de que mesmo que a gente falou? De pertencimento, porque a casa pertence a Dani, Danny's house. Último exemplo. She is at the hospital to visit the baby. Ela está no hospital para visitar o bebê. Que aí a gente tem até uma outra preposição, ó, to visit the baby, que a gente vai ver ainda os usos de to e for. Então, to, já adiantando, muitas vezes vai ser utilizado para indicar propósito. Então, ela está no hospital com propósito de quê? De visitar o bebê. To visit the baby. English para quê? Inglês para quê? Para crescer. English to rise. Para crescer na carreira, crescer intelectualmente, crescer as oportunidades que você tem. English to rise. Então, um uso do to é para propósito. She is at the hospital. Qual o hospital? Provavelmente todo mundo naquela conversa ali já sabe que ela está no hospital fulano. Então, específico. O at acompanhado do artigo the, olha aí embaixo, vai significar no, na, no ou nas. Então, at the também. É muito bom, às vezes, utilizar tradução em certos contextos para facilitar o nosso entendimento, né? Então, guys, terminamos essa primeira fase que a gente fala sobre o in, on e at. É legal estudar essas três primeiras preposições juntas, porque elas têm relação entre si, como vocês viram, referente aos exemplos. Esse material aqui vai ser disponibilizado, sempre disponibilizamos. E vocês vão ver que aqui na página 17 tem duas atividades. Tem a primeira atividade, que é relacionada in, on e at, e a segunda entre o to e o for. Então, vamos voltar aqui para o to e o for. Rapidinho, é uma página para cada agora, porque nós vamos ser bem direto ao ponto nessa primeira aula. A gente vai ter outras aulas sobre preposições, porque é um mundo de coisas para estudar, mas quanto mais a gente sabe, melhor a gente usa, mais contente e satisfeito com o nosso inglês, com o que a gente produz em inglês a gente fica. Então, vamos lá, falando sobre o to. Primeiro uso do to, então, vai ser para indicar movimento, posição, destino ou então direção, ok? A gente vai para o Canadá. Nós vamos para o Canadá. A gente está indo nesse destino, nessa direção. Nós estamos fazendo esse movimento. We're going to Canada. Canadá não, é Canada em inglês. Lembra, o nome de país muda. We're going to Canada. Right? Segundo uso do to, então. Para indicar a duração de tempo. Do início e o fim, ao fim. Então, por exemplo, e aqui você vai estar usando a conjunção from e to. Então, você não usa o to sozinho, você tem que usar o from também. Porque o from vai indicar quando começou e o to quando termina. Então, eu estudei português de 1999 até 2005. I studied Portuguese from 1999 to 2005. Então, indicando a duração de tempo. Ok? Para indicar distância também. E, novamente, from, depois o to. O from é a partir de onde está começando a ser medida essa distância e o to aonde termina. Então, é mais ou menos, são cerca de 2 quarteirões, 2 blocks, 2 quarteirões do trabalho até a casa dela.
It's about 2 blocks from the work to her place. Her place é o lugar dela, a casa dela. Uso aqui número 4. Para indicar comparação entre coisas, ok? E aqui, nesse caso, o to vai ter uma tradução tipo do que. Então, eu prefiro ir ao cinema do que vai ser o nosso to nessa frase, do que ficar em casa. I prefer going to the movies to staying at home. E o quinto vai ser para indicar o motivo ou o propósito de algo. Nesse caso aqui, a preposição ela é seguida de um verbo, ok? E normalmente o verbo aqui vai estar no infinitivo. Se você não sabe o que é o infinitivo, deixa eu dar uma refrescada. A gente tem 2 formas principais que se contrapõem, que é o infinitivo e o gerúndio. O infinitivo é quando o verbo está na sua forma padrão, sem nenhuma conjugação, que nem o verbo ler, learn. Não. Aprender, learn, ler, read. Infinitivo, forma normal. Trabalhar, work. E o gerúndio vai ser quando ele termina com ing. Então, work, infinitivo. Working, gerúndio. Por que eu estou falando isso? Porque esse uso número 5, tanto to quanto for os dois servem para esse mesmo uso. Só que quando você está, olha aí uma diferença. Quando você está usando to no uso número 5, para indicar o motivo ou o propósito de algo, o verbo que vier depois vai estar no infinitivo, tá? Então, olha só. We go out to relax and have fun. A gente sai, a gente go out, sair para se divertir. Falei para vocês que é um phrasal verb. Então, a gente sai com o propósito, com o motivo de quê? Se relaxar e se divertir. Se relaxar, não, relaxar. Então, relax, que é o nosso primeiro verbo aqui, está na sua forma infinitiva, sem ing. O to em contrapartida. Primeiro uso do to aqui vai ser para indicar a duração de tempo, ok? Mas o for também usava tempo, olha só. No número 2, para indicar a duração de tempo. Mas qual que é a diferença entre esses dois nesse caso? A diferença aqui vai ser que quando a gente utiliza o to, a gente tem que usar o from. E a gente fala quando começa e quando termina. Quando a gente usa com for, a gente fala o tempo que durou, ok? Então, por 4 anos. Eu trabalhei nessa escola, eu tenho trabalhado nessa escola por 4 anos. I've worked at the school for 4 years. Ok? Número 2. Para indicar a finalidade ou a função de algo. Igualzinho ao uso número 5 que a gente viu agora, só que geralmente é seguido de gerúndio. Ou seja, o verbo que tiver depois vai estar no ing. E o nosso verbo que a gente tem aqui é shave. Shave vai ser barbear, tá? Ele é shave, S-H-A-V-E. No gerúndio vira shaving. Shaving the beard, que vai ser a barba. Então, um barbeador, a shaver. Um barbeador é usado para barbear a barba, para fazer a barba. Então, aqui, quando você escolhe usar o for, tem que ter gerúndio depois, o verbo tem que estar com ing. Então, a shaver is used for shaving the beard. Número 3. Para indicar o benefício, um benefício ou então um favor. Por exemplo, fazer exercícios é muito bom. É um benefício para quê? Para a saúde. Então, em favor da saúde. Exercising is very good for the health. E o último, então, que a gente vai ver hoje, vai ser o uso número 4 do for, dentre os principais, claro, que é para indicar o motivo ou o propósito de algo. E aí tem que ser seguido de um substantivo. Então, essa área é só only, aqui o nosso only, só apenas, only, para convidados, para guests. This area is for guests only. Ok? E aqui o nosso substantivo que está sendo seguido é convidados. Alright, guys, summing up. Então, vamos resumir, vamos concluir. Em aulas futuras, vamos falar mais sobre o mundo das preposições, porque, como vocês viram, existem mais ou menos, em média, 150. É muita coisa, 150 preposições em inglês, não é mesmo? Então, em futuras aulas,
tentando achar o modo certo aqui. Em futuras aulas, a gente vai expandir os nossos conhecimentos sobre preposições. Então, o que a gente vai ver nas próximas? Preposições específicas de time, place and movement. A gente viu as 5 principais hoje, mas agora a gente vai ver elas sobre essas classificações. Nesse material aqui, como eu disse, vocês clicando nesse linkzinho mais, vocês são redirecionados para atividades, ok? Materiais complementares para vocês treinarem esses usos, porque não adianta só ter esse estudo mais passivo, escutar uma aula, ver um vídeo aula, vocês têm que praticar, vocês têm que ter uma função muito ativa para de fato memorizar, aprender e levar isso para a vida. Guys, thanks for watching. Por hoje nós terminamos. Tem dúvidas? Coloca nos comentários. Te vejo na próxima. See ya!